Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como o medo pode ser importante para você viver melhor. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com o Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada com o Fu, onde eu compartilharei com você a minha própria jornada, a fim de que você possa entender melhor como começar a sua jornada com o Fu, evitando inclusive os erros que eu cometi. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou não importa, você irá se beneficiar dessas estratégias para a vida. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada com o Fu, acesse o link em nossa descrição. E tem um detalhe importante, que essa semana é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. No vídeo de hoje teremos a contribuição de JM Zuzarte. Grão-mestre Léo Imamura, por favor me explica como faço para perder o medo de luta. JM, não é só você que tem medo de luta. Aliás, quero te parabenizar porque normalmente as pessoas, elas não assumem que têm medo. A criança sim, a criança diz, eu tenho medo. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos encapsulando, nós vamos mascarando esse medo com outros nomes e que vira uma série de desculpas que nos impede de nós alcançarmos o que queremos na nossa vida. E isso é o que produz as sombras e quando nós não sabemos como lidar com ele. Por isso, a minha sugestão para você não é perder o medo, não é acabar com ele. É mais importante do que isso, é nós conseguirmos aprender a lidar com ele, transformar esse medo em sentimentos e características que vão nos deixar muito mais atentos às questões que estão acontecendo em nossa volta. Quando nós falamos de medo, nós estamos falando de tudo aquilo que impede nós alcançarmos o que nós desejamos, porque muitas vezes nós temos medo de alcançar. Nós temos um processo de autossabotagem, porque no fundo nós pensamos que nós não temos mérito para alcançar isso. Você já sentiu isso? Eu já. Então o que é interessante quando a gente sente essa questão? É nós trabalharmos para que esse medo ele seja apenas um provocador daquilo que você pode transformá-lo. Já falei também de transformação desses sentimentos chamados de ruins ou nocivos e você pode ver o link aqui na descrição sobre esse vídeo que nós estamos falando. Se não tiver na descrição, está aqui, tá? Aí em cima para que você possa também acompanhar esse outro vídeo que eu fiz sobre essas questões de transformação de sentimentos. Mas aqui o que eu quero dizer é algo diferente. Por quê? Porque o medo que todos nós queremos perder para que nós possamos, com isso, não termos freio, ele é um importante sentimento. Eu, durante o meu período que eu tive a oportunidade de praticar karatê sob a tutela do grande mestre Takedo Okuda, eu tinha um senpai chamado Carlos Rocha, hoje grande mestre, Sensei Carlos Rocha, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, que só tem dois tipos de pessoas que não têm medo, o louco e o morto. Isso foi muito liberador para mim, porque assim como você, JM, eu também tinha muito medo de luta. Todos temos. Uns disfarçam mais, outros disfarçam menos, mas todos nós temos. E isso nos torna reativos a qualquer situação. Veja essa situação que estamos vivendo hoje do coronavírus. É a mesma coisa. O que é mais preocupante não é o vírus em si, é o medo que nós temos desse vírus que nos faz sermos
irracionais. Você vê o tipo de reação que as pessoas têm. E não só pessoas do povo, eu estou falando dos nossos governantes também. Então é muito interessante você observar. E o contrário também é temerário. Aquela pessoa que não tem medo, que no caso aqui é o que o sensei Carlos Rocha chamou de louco. Por quê? Porque é importante termos uma dose de medo, tá? É importante nós enxergarmos as virtudes do medo. O medo tem suas virtudes e é isso que nos faz sermos perceptivos às situações sutis, porque nós temos medo de fazer algo. Então, medo não é um sentimento ruim. Deixe ele aflorar, mas não deixe ele dominar você. O que é interessante nesse sentido é que você citou uma questão muito específica, que é a luta. Por quê? Porque a luta representa tudo aquilo que nós vivemos no nosso entorno. Porque ela contém algo que é essencial, que é a iminência da morte. Na luta, a morte, ainda que simbolicamente, ela nos rodeia. E é curioso, né? Que a única certeza que nós temos da vida é a morte e ainda assim nós temos medo dela. Vamos aprender a conviver com isso. E a arte marcial nos ajuda nisso, particularmente quando nós vemos o Kung Fu dentro da sua perspectiva, é que permite com que nós possamos então apreciarmos a morte dentro de uma ressignificação. É aquela ideia que está no primeiro capítulo do Arte da Guerra, do legendário estrategista Sun Tzu, que ele diz o seguinte, que a essência das artes marciais é contrariar o consenso. Não é ir contra, mas pensar na sua complementação. Então, da mesma forma, quando nós vemos o medo, nós temos que vê-lo como algo que realmente pode nos ajudar. Mas se nós soubermos como lidar com ele. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Quero agradecer aqui JM Zuzarte por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!